Partiu resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, já vi a questão, bem típica do UEL, né? Uma contextualização necessária e uma leitura bacana aí de um texto, né? Nós vamos ler essa questão aqui com calma, para resolver bem passo a passo. Nós temos que conhecer aí alguma coisa sobre progressão geométrica, alguma coisa aí sobre equação biquadrada e alguma coisa também sobre equação do segundo grau e manipular algumas informações aí, símbolos que parecem estranhos, né? Mas não é nenhum problema para nós, beleza? Então, vamos que vamos. Olha só, leia o texto a seguir. O teorema de Pitágoras e a razão áurea são utilizados para analisar um triângulo de Kepler, polígono nomeado em honra ao matemático e astrônomo Kepler. Entretanto, o próprio Kepler atribuiu essa criação a um professor chamado Marchirus. Além disso, sabe-se que este conceito foi recriado inúmeras vezes e de modo independente por diversos matemáticos que sucederam Kepler. Um triângulo de Kepler é definido como um triângulo retângulo, tal que um dos seus lados esteja em progressão geométrica de razão maior que um. Seja T um triângulo de Kepler escaleno de modo que seu menor lado tenha medida unitária, sabendo que φ pertences reais é a única solução positiva da equação polinomial x ao quadrado é igual a 1 mais x, assinale a alternativa que apresente corretamente a área de t em função de φ. O que eu preciso que você entenda aqui? Primeiro, quando você for fazer, você pode até querer resolver essa equação aqui do segundo grau, você vai encontrar duas raízes distintas. E ele está falando da única solução positiva. E ele está afirmando para a gente que a única solução positiva a gente vai representar por esse símbolo aqui, ó, φ, que pertence aos reais. Então a gente não precisa necessariamente resolver essa equação do segundo grau, né? Nós vamos atribuir já o valor de uma das raízes a φ e é isso. Tá? O que nós precisamos entender também? É mencionado aqui no texto um triângulo retângulo, trouxe aqui para você, em que os seus lados estejam em progressão geométrica de razão Q maior do que 1. Tá? E ele também mencionou que que o menor, ó, o seu menor lado tem a medida unitária. Então, vamos usar isso a nosso favor. Tá? Primeiro, o que é uma progressão geométrica? Né? A progressão geométrica é uma sequência numérica especial em que um termo em relação ao anterior, sempre, se eu pegar um termo e fizer a razão em relação ao seu termo anterior, sempre vai dar o mesmo resultado, isso é constante. Tá? Eu posso representar, ó, só para você ter uma ideia, vamos relembrar rapidinho aqui, ó, uma PG, por exemplo, ó, é uma sequência numérica do tipo 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Perceba que se eu dividir ali, ó, 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir 8 por 4, vai dar 2. 16 por 8 vai dar 2. Então, isso aqui é o que nós chamamos de razão da PG. Eu percebo que se eu considerar ali o 2 como o primeiro termo, ó, que a gente chama de A1, o segundo termo vai ser o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão 2. 2 vezes 2 é 4. O terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo, vezes a razão 2 vezes a razão novamente 2. Ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, ou seja, a 1 vezes a razão ao quadrado. E é isso que eu vou fazer. Ó. Então, perceba que se eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, eu vou ter o outro cateto desse triângulo retângulo. E se eu faço isso novamente, eu vou ter o outro lado do triângulo retângulo, que vai ser a nossa hipotenusa. Então, eu vou representar de uma maneira um pouco mais simplificada da seguinte forma: ó, o lado 1 aqui, 1 vezes a razão, que vai ser a própria razão, e 1 vezes a razão ao quadrado. Então, esses são as representações, esses aqui seriam as representações dos três lados desse triângulo retângulo, já que ele mencionou para a gente no texto que nós temos uma PG. E aí, quando nós temos um um detalhe importante, né? Ele fala da área deste triângulo T em função de φ. E quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente calcula essa área, justamente eu vou fazer aqui para você, ó, fazendo o produto entre os catetos, no caso aqui é 1 vezes Q, dividido por 2, ou seja, Q
dividido por 2. Essa vai ser a área. Então, eu tenho que dar um jeito de descobrir quem é esse Q. Para isso, o que que eu vou fazer para você? Nós vamos aplicar to pitch, né? Teorema de Pitágoras, aqui nesse triângulo retângulo, ó. To pitch. Beleza? Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Novamente, para você, para a gente não se perder. Eu tinha colocado aqui Q ao quadrado. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o que nós chamamos de equação biquadrada. Por que isso aqui é uma equação biquadrada? Veja que eu posso escrever um como q elevado a zero, então eu tenho lá um q elevado à quarta potência igual a q elevado a zero mais q ao quadrado. Quando eu tenho essa situação de nós temos só esses expoentes pares, nós temos uma equação biquadrada. Só que assim, quando nós temos uma equação biquadrada, para a gente descobrir raízes, nós fazemos o que nós chamamos de uso de artifício. E o uso de artifício vai ser justamente transformar isso aqui numa equação do segundo grau. E por conveniência, eu vou usar aqui q ao quadrado vale x. Por que por conveniência, né? Porque você vai ver que quando eu for fazer essa substituição, ó, no lugar do q ao quadrado eu colocar um x, eu percebo que eu vou ter aqui, ó, um x no lugar do q ao quadrado. Olha o destaque de amarelo aí, ó. Vai ficar um x ao quadrado igual a 1 mais, no lugar do q ao quadrado, eu vou colocar o x. E como um passe de mágica, né? Só que não, perceba que eu cheguei exatamente aqui, ó, o que tinha sido mencionado no nosso comando de questão. Beleza? Então, como isso vai nos trazer a associação em que φ é a única solução positiva, a solução é fazer o quê? Um x igual a alguma coisa. Se eu faço um x igual a alguma coisa, quer dizer que eu vou chamar o x de φ. Vou ter x1 e x2, né? Que são os valores possíveis de x, lá quando a gente trabalha com a ideia de raízes. Beleza? Então, esse nosso x aí vai ser igual a φ. E se o x é igual a φ, perceba que nessa relação aqui que eu fiz de troca do artifício, onde tem x eu posso colocar φ. Então, eu vou fazer isso aqui para você, ó, que é o quadrado vai ser igual a φ. Beleza. Como a gente está dizendo que é a única solução positiva, na hora que eu jogo raiz quadrada nos dois lados da igualdade aqui, eu vou considerar somente o valor positivo ó, de φ, não mais ou menos, né? Ó, raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, considerando somente o valor positivo, que eu acabo cancelando esse expoente 2 ali, né? Então, automaticamente, eu chego à conclusão que esse nosso Q vale raiz quadrada de φ. Então, lembrando que eu tinha colocado aí ó, no cantinho ali do nossa tela que eu tinha que calcular a razão, que era Q sobre 2, ao fazer essa substituição aí agora, deixa eu pôr aqui novamente para você, ó, a gente tinha conversado isso aqui, né? Ó, para calcular a área, eu faço lado vezes lado, 1 vezes Q, dividido por 2. Então, perceba que eu vou fazer essa substituição aqui, ó. No lugar do que eu vou colocar raiz quadrada de φ. Portanto, a nossa área pode e deve aqui nessa questão ser representada da seguinte forma: a área vai ser a metade de quê? A metade é a mesma coisa que multiplicar por meio, a metade de raiz quadrada de φ. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Tá? Então, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de escrever aí para o professor Tatarim como é que você pensou essa questão aí, se por acaso você fez a prova e está usando agora o vídeo aqui para verificar a resolução, ou se você está treinando para uma próxima prova, um próximo vestibular, o que, que você tinha pensado, o que, que você achou dessa questão aí, é muito bom saber a sua linha de raciocínio também. Valeu, bons estudos, até a próxima, tchau.